Marxismo, sociologia, poder, governo. No Brasil, poucas trajetórias intelectuais geram tantos debates quanto a de Fernando Henrique Cardoso, que começou pesquisador e terminou presidente da República. Mas, na Insight Inteligência, Pedro Lima, que é professor do Departamento de Ciência Política do IFIX, da UFRJ, resgata um capítulo pouco lembrado dessa história, que é o jovem Fernando Henrique marxista. O que essa fase revela sobre a sua transformação política? E o que ela nos ajuda a entender sobre o pensamento do Brasil de hoje? Para conversar sobre isso, nós recebemos o próprio Pedro Lima. Querido, seja bem-vindo. Quero lembrar, o Pedro Lima, ele publicou o artigo sobre Fernando Henrique Cardoso, que é um pedaço da tese de doutorado dele, na Insight Inteligência 106. Né? Eu li a tese, é um trabalho extraordinário. Vocês podem ter acesso a esse material aqui na nossa revista. E recentemente, né, ele já publicou a tese faz tempo e recentemente lançou pela editora da UCTEC em São Paulo, na companhia do Leonardo Bellinelli e do Karim Elael, este livro aqui, Fernando Henrique Cardoso, Modos de Ler, que é um livro que todos aqueles que se interessam pelo pensamento do ex-presidente da República devem procurar para aurir informações e luzes que são tão importantes hoje em dia no debate político brasileiro. Pedro, obrigado por ter vindo aqui, devia ter chamado antes até. Vamos para esse papo, né? Bora. Vamos embora. Pedro, você resgata aqui no seu artigo na Insight Inteligência o Fernando Henrique, jovem, fortemente influenciado na época pelo marxismo. Né? Por que essa fase costuma ser esquecida, digamos assim, na memoriabilia do Fernando Henrique Cardoso? E o que a gente deixa de entender dele como presidente se você apaga esse início da trajetória dele? Bom, duas perguntas, né? Bem, obrigado, Cristian, pelo convite. Prazer estar aqui. Estou feliz de estar conversando contigo. Olha, então, eu acho que, assim, do ponto de vista da academia, assim, né, das reflexões, que principalmente tem se desenvolvido na última década e meia, eu acho que começa a ser resgatada essa história do Fernando Henrique sociólogo, né, e das suas obras ali no finalzinho dos anos 50 e especialmente nos anos 60 e 70. Então, essa história está sendo contada, assim, principalmente a partir de uma tese de doutorado da Lidiane Soares Rodrigues, que fez uma tese pegando vários daquelas figuras importantes do seminário Marx, que são professores da Universidade de São Paulo que se debruçaram sobre o Capital a partir do final dos anos 50, e dali saíram várias teses de doutorado, dentre as quais a tese do Fernando Henrique. Então, assim, eu acho que isso é esquecido, digamos, do grande público, né, por causa da trajetória política dele, e o político acabou eclipsando o acadêmico, né, e também porque a trajetória política dele, digamos, não foi tão linear, e não teve uma continuidade óbvia com o passado acadêmico intelectual dele. Então isso acabou ficando meio numa certa penumbra, assim, e acabou sendo um objeto de estudo meio delicado, assim, né, porque a partir do momento que o intelectual vira político profissional e chega ao posto mais alto da República, né, vira um tema espinhoso, porque todo mundo vai abordar esse tema com pressupostos políticos, né, então muita gente escreveu sobre o Fernando Henrique durante a presidência dele, tentando fazer vinculações entre o intelectual e o político profissional, mas que acabavam incorrendo naquilo que o Roberto Schwartz chama de deduções amalucadas, uma coisa muito apaixonada, né? Muito precipitada pela paixão política e tal. Então eu acho que por isso acabou ficando um pouco na penumbra, mesmo no nosso ambiente acadêmico. Mas eu acho que isso começa a mudar de uns 15 anos para cá, e minha tese faz parte um pouco de um conjunto de teses que tenta recontar essa história. Agora, como que isso lança a luz sobre o Fernando Henrique político é uma questão de $1 milhão, assim, né? Porque existe, eu digo, simplificando um pouco talvez, eu acho que tem duas correntes de interpretação. Uma delas, a gente pode chamar de um certo paradigma da traição, né? Eu acho que a gente gosta, a gente em geral, né, mas na esquerda especialmente, gosta-se muito dessa ideia de que alguém trai a causa, né? Isso é muito comovente, no sentido que isso comove as pessoas, né? E o Fernando Henrique foi muito lido nessa chave, né? Alguém que foi marxista até um momento, e depois desse momento, especialmente ali no final dos anos 70, quando ele entra para a política para valer, ele teria começado a deixar isso de lado e virado um político, digamos, liberal.
Então, essa leitura da traição é uma das formas de perceber isso. Que eu não gosto muito dessa tese, assim. Então, a minha chave de leitura, ela é mais, digamos, vai explorar um pouco mais as contradições, assim, um pouco mais a ideia de que, se aparentemente ele deixa de lado o marxismo durante a sua carreira de político profissional, nos anos 80, 90, 2000, eu acho que, apesar dessas aparências, é possível, é interessante e é estimulante a gente tentar capturar linhas de continuidade também. Sim. E é um pouco o que eu tentei fazer no meu trabalho. Pois é, ele não foi o único, né? Existe uma hipótese, você é o especialista nele aqui, embora eu estava na sua banca, né? Sim. Então, a impressão que dá é que você tem um contexto ali, que é um contexto acadêmico, em que o Fernando Henrique e os colegas dele estão tentando se catapultar para um ideal de cientificidade, né? E que o marxismo, tal qual empregado por eles naquele momento, fornecia uma espécie de instrumental reputado científico mais rigoroso do que aquilo que era feito, sei lá, no ISEB, né? Que era a nêmesis deles, né? E se a gente olhar desse ângulo, não me parece que tem tanta diferença assim. Porque se ele está orientado, sobretudo num certo momento, com o ideal de cientificidade, o Fernando Henrique político ainda não apareceu muito. Né? E o político que vai sair dali também acho que não vai ser muito distante. E aí uma mudança, assim, um deslocamento nessa chave em que o marxismo é mais, digamos assim, empregado como ciência, metodologia, e menos como socialismo, né? Menos do ponto de vista da ideologia, digamos assim. Eu acho que explica um pouco como é que você pode transitar num determinado momento, até porque tem uma hora que você tem começo de globalização e tal, né? Tem uma virada ali de paradigma. Sim. Você consegue explicar, digamos assim, um deslocamento, digamos, de Marx para Weber, né? Eu acho que essas críticas são feitas muito por quem era socialista, né? Sim, exato. Que eu não sei se era exatamente o caso dele. Talvez ele fosse social-democrata, mas eu acho que não. Eu acho que tem uma confusão entre essas duas instâncias, você não acha, não? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que tem uma linha, por exemplo, se a gente quiser traçar de continuidade, que talvez seja interessante até, e dialoga um pouco com as coisas que você vem escrevendo nos últimos anos, a questão do populismo. Assim, lá atrás, né, na obra antes do golpe de 64, aquela obra ali do início dos anos 60, Fernando Henrique, e logo depois também, chegando ali em Independência e Desenvolvimento, que vai ser publicado em 69, o Fernando Henrique ele desponta, né, como um dos formuladores ali de uma crítica marxista do populismo, que o populismo era o populismo ali do Jango, do Jânio, enfim, né, do Vargas, meio que juntava todo mundo no mesmo saco e falava, isso aqui é o populismo. E aí você nacionalismo de esquerda, né? Exato. E aí você tinha, né, aquela vertente mais funcionalista argentina, que criticava o populismo, né, por um outro viés. E aqui no Brasil, especialmente, você teve muito forte a gestação de um digamos, paradigma marxista de crítica do populismo. E o Fernando Henrique estava no centro disso, ainda que o Wefort depois tenha se destacado como sendo a figura, né, de proa. O Fernando Henrique com certeza desempenhou um papel, o Wefort era aluno do Fernando Henrique. E nos textos do Fernando Henrique, nos livros mais importantes dele desse momento dos anos 60, isso fica bem claro. E eu acho que dá para costurar uma linha aí, né? Nessa trajetória da crítica marxista do populismo lá atrás, pré-golpe, imediatamente pós-golpe, com depois aquilo que ele foi se transformando enquanto político profissional, que foi também isso um adepto, digamos, de um Estado bem concebido como sendo, não como sendo uma mola propulsora direta do desenvolvimento, né? Mas como sendo algo que tem que ter uma certa contenção, uma certa limitação para deixar o mercado agir, enfim, né? Sim. Eu estava pensando exatamente nisso. Quer dizer, você tem uma espécie de anti-estatismo, ou se a gente pode brincar de um sociocentrismo, nessa coisa do mercado. Acho que menos o mercado, mas assim, a sociedade, né? Civil. Que é um pressuposto liberal, né? Exatamente. O povo para o liberal, eles não falam povo, eles falam sociedade civil. Né? E aí você realmente... Eu acho que aquele instrumental naquele momento serve para você fazer a crítica tanto da ditadura militar, que tinha um conservadorismo estatista, Sim. como aquilo que eles achavam que era a versão de esquerda daquilo. Exatamente. Que era esse socialismo nacionalista. Exatamente. E aí você tem uma ponte entre esse contexto que é muito rico, né, da República de 46, com a nossa nova República pós-88, né? E assim, que é essa ponte dada por esse inimigo, digamos, que é o inimigo populista, né? Que é esse inimigo que quer que o Estado gaste muito, que é esse inimigo que quer construir uma relação com o povo, né? Que é uma relação baseada em carisma
que é esse inimigo cujo discurso ele é muito mais emocional e passional do que técnico e rigoroso, como, num certo sentido, o Fernando Henrique pretendia ser, né? Pois é, uma das questões que para mim são misteriosas nesse ponto da história do pensamento político brasileiro é o fato de que o liberalismo democrático moderno brasileiro todo sai de um certo entorno do Fernando Henrique. Claro que colateralmente você tem ali um intelectual como o Melchior, né? Mas eles saem de dentro dessa origem, digamos assim, mais marxista, em ruptura com o liberalismo que existia na época, que existia no período imediatamente anterior e que era identificado com um personagem, por exemplo, sei lá, como Afonso Arinos de Melo Franco. Porque se você abrir o Afonso Arinos, você vê toda a crítica ao populismo também lá. Só que ele não chamava populismo, ele chamava caudilismo. Né? Então é uma coisa engraçada, você tem uma espécie de recomposição, um renascimento liberal que é feito em ruptura com o liberalismo anterior que estava identificado, né, com a UDN. É como se o golpe, né, de 64 tivesse empurrado os liberais para o colo dos conservadores, né, tivesse aberto um pouco essa linhagem, digamos. Ela tenha ficado relativamente vazia, né, digamos assim. E aí, esses oriundos, né, da academia, né, com uma certa concepção, e oriundos da esquerda, a gente pode dizer muito claramente. Assim, tem textos do Fernando Henrique para 64 que são muito parecidos com textos da Polop, assim, no sentido da crítica radical do janguismo ali, do sindicalismo, pelego, etc., né? Então, assim, e você tem essa lacuna, então, que essas figuras oriundas da universidade, oriundas de um certo marxismo, depois que vem aquela voga do eurocomunismo, final dos anos 70, né? Aí depois tem a abertura no Brasil, a redemocratização, esse vazio vai ser um pouco, em vez de ser reocupado pelos liberais que estavam no colo dos conservadores, é como se ele fosse ocupado por essa turma, a turma do Fernando Henrique, a turma do Covas, a turma do Montoro, né? E aí por aí vai. Eu acho que pode ser interessante pensar aqueles liberais eles não se reproduziram, né? Pois é. Aqueles da UDN não se reproduziram. A figura que você vai ter representativa deles é o Afonso Arinos, que já vai estar caquético, coitado, lá na Constituinte. Ele está muito ativo na transição, mas ele é uma figura que não tem continuidade. Não tem switch. Né? E ele foi derrotado em tudo, porque foi derrotado no parlamentarismo, foi derrotado porque o que veio no lugar foi o judiciarismo, ele foi derrotado por projeto de Constituição, não sobrou nada dele. Pois é, como ninguém nem reivindicou nunca, isso é engraçado também. Como se a disputa a partir de 89, se você pega aquele momento Collor, Covas, Lula, Brizola, é como se você tivesse isso, uma esquerda, né, essa nova esquerda do PT, lutando ali por espaço com a esquerda brizolista, né, herdeira direta do Jango, do trabalhismo. E aí, no outro lado, você tem uma certa oligarquia, né, e os liberais, que são esses, né, não necessariamente neoliberais no sentido estrito, mas que são esses novos liberais pelo contexto, né, que meio que se transformam em liberais pelo contexto, lutaram contra a ditadura, e a luta contra a ditadura, ela facilmente, para quem, digamos, era socialista, ou mesmo para quem não era socialista, mas estava ali no campo da esquerda do marxismo, você lutar contra a ditadura é você lutar por direitos, né? Por direitos civis, por direitos políticos, e essa luta é uma luta liberal, né? Então eu acho que aí você tem um pouco essa deriva, digamos, essa deriva liberal desses atores. É interessante pensar o que acontece hoje um pouco com o bolsonarismo, né? Se a gente quiser fazer um paralelo assim rápido. Sei que isso não é a nossa pauta. Não, mas é interessante da ressurreição da direita. E para onde vão os liberais no momento em que essa ultradireita meio que vai fagocitando, né, os campos. E é o que sobra deles, né? Você tem o Alckmin no PSB, né? O Alckmin, que é a grande figura, talvez, no governo, né? Num governo de esquerda. É como se não tivesse sobrado espaço de novo, né? Mas agora para aquela turma desses novos liberais, enfim, a história vai se movendo assim, né? Sei lá, pode ser um jeito de... Quer dizer, você tem um momento de transição a respeito do qual você está fazendo essa analogia, só que agora é com o vento soprando no sentido contrário, né? Porque quando você está falando da redemocratização, de repente você tem um espaço ali para o liberalismo, claro. Né? Que você não tinha mais liberal da UDN, porque eles tinham realmente se vendido lá ao diabo, né? Você tinha muita esquerda, você tem a queda do muro, você tem uma espécie de uma voga, né? Favorável àquilo, e você tem uma espécie de esquerda moderada que vai fazer essa transição para o liberalismo democrático. Agora é o contrário, né? A voga, na verdade, é de direita, não é
Ela não converge para o Total. centro, ela converge para o extremo. Isso. E aí o que acontece é o contrário, né? O espaço deles vai sendo fagocitado mesmo. Exatamente. Em vez de ter um espaço que abre, é um espaço que O fecha. espaço que se abriu agora se fechou, e aí é isso. E a polarização, entre aspas, vira uma polarização da esquerda com esses ultraconservadores, né? Com esse campo. Assim. Ultra, para mim, é reacionário e fascista. É o nome que eu tô. É isso. Você diria que a virada do Fernando Henrique foi uma ruptura ideológica? Ela foi uma adaptação ao poder? Ou foi uma evolução, digamos assim, natural do pensamento político dele? Então, eu acho que talvez um pouco de tudo, né? Assim, fico inclinado a dizer um pouco de tudo, mas talvez seja a resposta mais em cima do muro, né? Mas eu acho que traição, como eu falava antes, eu acho que traição é uma forma um pouco equivocada, um pouco maniqueísta de pensar. Eu acho que ele... Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em 2013, em maio de 2013, um mês antes da eclosão das jornadas de junho. E ali era interessante, óbvio, ele sabia qual era a minha tese, qual era o meu objeto, que o meu objeto era a obra de juventude dele, e que o meu objeto era o marxismo nessa obra. Então, óbvio, ele também é muito inteligente, ele se adapta rapidamente, e ele vai falando o que eu quero ouvir. Mas assim, nessa entrevista, ele fala coisas interessantes, assim, tem um momento que ele critica a Dilma, e ele fala assim, poxa, a Dilma ela acha que ela vai controlar o mercado, estabelecendo esses limites de taxa de lucro, né, para as concessões e para as parcerias público-privadas, e ele falou, a gente sabe que isso não se faz, que isso não dá para fazer isso, que isso estoura, não sei o quê. E ele falando sempre de uma perspectiva muito afim à teoria que ele estudou lá na leitura do Capital nos anos 50 e 60, assim, né? Então, acho que ele concebe a trajetória dele, assim, a gente não pode ficar refém das autoconcepções, mas elas importam ainda assim, né? Elas dizem alguma coisa sobre os sujeitos e sobre os intelectuais. Eu acho que ele concebe a si mesmo como alguém que não fez traição nenhuma, assim. Muito pelo contrário, assim. Acho que o contexto vai mudando e ele, enquanto ator político, vai se adaptando, sim, ao contexto. É isso que a gente falava. Acho que o contexto da redemocratização criou esse vazio, um vazio nesse lugar liberal e, em alguma medida, social-democrata, vai? E que ele, sim, oportunisticamente, não no sentido negativo do termo, preencheu e ocupou, porque era o lugar para ele ocupar. Assim, né? O Fernando Henrique, no início dos anos 80, ele toma uma decisão. Ele não embarca no PT, né? Ele fica ali no MDB, PMDB, e aí, depois de um tempo, ele percebe que o PMDB está dominado ali pelos coronéis e pelos oligarcas e pelo Quércia em São Paulo, que é muito importante, e ele fala, cara, aqui não vai dar pra gente. Forma o PSDB para entrar nesse lugar, né? Que ele percebe, junto com Covas, com Montoro, ele não é o único. Que é a centro-esquerda, né? Porque o PT era nitidamente esquerda. É isso. Tinha um pedaço, talvez, mais radical, inclusive. E o PDT também, né? Mas a crítica dele, para voltar à questão do marxismo, ele presidente, durante a presidência dele, ele tem discursos que são discursos assim, que ele fala sobre os inempregáveis. Ele fala, gente, a verdade é que é uma coisa até meio cínica, num ponto de meio, né? Mas, enfim, ele falou, olha, tem uma parcela da população no mundo hoje, nem só no Brasil, né? No mundo hoje, na periferia do capitalismo especialmente, que são os inempregáveis, dado o modo como o capital está se reproduzindo agora. Então, é um discurso que ainda é muito calcado, assim, naquilo que ele leu, naquilo que ele escreveu, assim. Né? Inclusive, a anedota do Esqueçam o que Escrevi, ele diz que nunca falou, né? E eu acho que realmente, assim, faz pouco sentido. Ele pode ter falado, eventualmente, como um gracejo, mas, assim, eu acho que a trajetória dele mostra pra gente muitas linhas de continuidade, assim. E aí é interessante pensar como o marxismo na periferia, ele não é necessariamente aquele marxismo que a gente tem na cabeça, às vezes, de uma maneira pré-concebida, como sendo uma ideologia revolucionária, né, que quer transformar de cima a baixo e que implica uma certa violência, inclusive no método da transformação. Assim, o marxismo pode ser uma certa doutrina que fala sobre o capitalismo, que critica, evidentemente, os momentos do capitalismo, mas que não necessariamente está afirmando politicamente o tempo inteiro, imediatamente, o imperativo da revolução. E isso na história do marxismo é corrente, assim. Sim, os revisionistas, né? É isso, você tem a Segunda Internacional, você tem o que se chamou de marxismo legal na Rússia, você tem diversos momentos em que o marxismo ele não é imediatamente revolucionário, enfim. Eu acho que o Fernando Henrique pertence a essa história. Eu acho que é interessante inseri-lo nessa história para perceber não só
as especificidades do marxismo na periferia, mas também como, a partir da periferia, nós podemos iluminar o que é o marxismo como um todo, né? Isso é o Roberto Schwartz. Isso, exato. Mas isso é uma coisa curiosa. Você sabe que eu teria que aprofundar, mas nesse trabalho que eu fiz das ideologias, houve uma pesquisa aqui, a gente apurou quem, percentual da população e tal. Mas umas dificuldades que eu tive ali da detecção era exatamente porque quando você via as diversas tendências do socialismo, você não tinha... a maioria daquelas pessoas era social-democrata. Sei. Entendeu? Quando você pega mesmo o Caio Prado, aquilo era... Digamos assim, tem um marxismo forte, mas o sujeito não está querendo tomar de assalto o Palácio do Inverno. Né? Pois é. E durante boa parte, inclusive, do Partido Comunista Brasileiro, é a mesma coisa. Quer dizer, de novo o negócio da periferia. É isso, o Partidão pós-58 tem uma linha ali de apoio ao nacionalismo, de apoio até a JK, né? A partir de 58 e obviamente a Jango. Então é um partido comunista que não está... E por isso tem o racha, por isso nasce o PCdoB em 62 para falar, não, o negócio é revolução. Mas o Partidão está falando, não, calma, nosso negócio é desenvolvimento, nosso negócio é nacionalismo, né? Tem outros caminhos, assim. É interessante pensar essa pluralidade. Eu acho que estudar o Fernando Henrique abre os nossos olhos também para essa pluralidade, assim, né? Do que é a história do comunismo e a história do marxismo no Brasil, na periferia. Eu acho que até de um certo ponto de vista a gente pode dizer que até o Fernando Henrique pôde se dar ao luxo de ser razoavelmente coerente. Até porque ele chegou ao poder um pouco por acaso, né? É o que ele diz, né? Não, quando eu digo por acaso, assim, tinha um plano real. Se talvez não tivesse um plano real no meio, ele não... eu acho que ele não tinha suficiente carisma para poder enfrentar um Lula, um Brizola, um cara desses ali naquele momento. Pois sim. Você tem ali o impeachment do Collor, a emergência do Itamar, ele começa a ocupar um lugar. Esse é um ponto clímax, né, nessa história, porque dizem que o Fernando Henrique não queria descer do barco do Collor, né, que foi o Covas que puxou, falou, não. Esse barco, então. É porque o barco do Collor não era mais o barco do Collor, era o barco do Marcílio. daquele final ali. Exato. Mas eu acho que assim, ele não construiu a carreira dele pensando em presidência, óbvio, ninguém constrói, talvez pouca gente constrói. Ele era um senador da República, né? Ele perde a eleição para o Jânio de maneira muito, né, digamos, sintomática ali em 85, né? Aquela eleição que ele senta na cadeira e tal. Aquilo fica muito marcado, né? Depois o Jânio vai desinfetar. Exato. E aí ele vira um senador da República, um senador importante nos trabalhos da Constituinte. Só que aí depois vira ministro da Fazenda, né? Que é um cargo também esquisito, né? Quando você pensa a trajetória dele. Fernando Henrique, ministro da Fazenda, o cara não é economista, né? Você pensa esse cargo, né? Você tende a associá-lo mais a economistas. E aí ele ocupa esse lugar e tinha um vazio, acho que tem a conjuntura explica, o contexto explica muito, né? Tinha um certo vazio de personalidades ali, né? Você tinha acho que, se eu não me engano, Antônio Brito, que era um cara do PMDB, que estava cotado para ser o candidato à presidência, mas você vê, a gente nem lembra quem é, porque não era exatamente uma figura tão importante assim. Bem, pelo menos eu não lembro quem é. Mas o Fernando Henrique tinha um pessoal embaixo dele na Fazenda, né? Você tinha o Malan, você tinha... E eu acho que o Fernando Henrique... Acho que o Baixa... Exato, tinha muita gente ali. E o Fernando Henrique construiu uma carreira pública, eu acho que de maneira muito sagaz, né? Desde os anos 70, e durante os anos 70, o Fernando Henrique ele se alça a um certo lugar de o intelectual, né, escrevendo ali para a Folha, é um intelectual público, crítico da ditadura. Acho que isso vai alavancar a carreira política dele, obviamente, né? E isso vai colocar ele num lugar, assim, num lugar interessante para ele pleitear grandes voos, né? É um cara muito reconhecido, acho que por causa dessa trajetória, digamos, midiática, num certo sentido, que ele acabou tendo por participar de maneira muito decisiva na luta contra a ditadura ali nos anos 70 e tal. Uma espécie de um clichê que existe na análise política é de que, né, quando o político de esquerda chega ao poder, ele tem que... como é que é? É como o violino, ele tem que tocar com a direita. Tocar o arco com a direita. Não. Né? Seria possível imaginar essa ideia a respeito do Fernando Henrique. Mas pelo tipo de conversa que a gente está tendo aqui, me parece que não, né? Eu acho que ele faz o projeto dele. Assim, acho que o projeto dele ali era, de fato, abrir o mercado brasileiro, entendendo que inscrever o Brasil de maneira mais aberta, né, nos fluxos de comércio internacionais era interessante para o país, para desenvolver o país. Naquele momento do começo da globalização, exatamente. Né? No momento em que vamos lembrar, o Muro de Berlim caiu, né? A União Soviética ruiu, assim. Você tem, de fato, um momento de declínio, assim, das utopias que rivalizavam com o capitalismo, né? Assim, então, todo o trabalhismo, né? O campo trabalhista e o campo dos democratas nos Estados Unidos estão indo nessa linha, falando aí que
é que surfa essa onda também, né? Acho que o contexto explica muito. Sim, as pessoas esquecem que era o tempo do Clinton, que era o tempo da famosa Terceira Via. Tony Blair. Né? Todo mundo lendo Giddens. Exato. Lendo Habermas, lembra disso? Exatamente. Ninguém podia dar um passo na academia sem ler Giddens e sem ler Habermas, que hoje ninguém mais lê. O Habermas virou uma espécie de Spencer, né? Coitado do Habermas. Não, que era o máximo. Então, ele tem seu valor. Você tinha um problema de, sei lá, você tinha erisipela, tinha lá, vou ter que ler Spencer, entendeu? E tudo também tinha, né? Habermas era lido em tudo, cara. Comunicação, pedagogia, tudo era Habermas. Agora ninguém nem sabe quem é mais. Olhando para hoje, o pensamento político contemporâneo está em crise. Está estagnado ou simplesmente mudou de forma, né? A gente está falando antes que está num momento de transição. Isso afeta também a forma de cognição, né, dessa realidade política. Faz sentido falar de esquerda e direita hoje nos moldes clássicos, né, que a gente está vendo uma espécie de uma outra direita, a gente está falando disso também. Mas o que ficou da esquerda? Como é que está a esquerda? Né? Como é que você vê esse quadro intelectual, político, nesse momento de mutação tão abrupta? Cara, poxa, eu acho que assim, faz sentido, para responder diretamente a pergunta, faz sentido. Eu entendo que faz sentido falar esquerda e direita, acho que são balizas importantes para a gente compreender o que acontece, né, política e ideologicamente na nossa sociedade e nas sociedades em geral, assim, ainda que você, dependendo das tradições, né, locais, isso fique mais difícil, né? Pensemos nos Estados Unidos, né? É difícil falar em esquerda e direita nos Estados Unidos, porque o Partido Democrata não é de esquerda, o Partido Republicano menos ainda. Então você tem ali disputas entre duas direitas, digamos, né? E é um país com pouquíssima tradição de ação política, enfim, de organizações políticas de esquerda, né? No Brasil é diferente, nós temos uma longa tradição, né, o Partido Comunista, depois essas múltiplas esquerdas que vão se formando, sobre as quais a gente falava, especialmente no contexto da República de 46, né, em que você tem o Partidão, faz essa guinada nacionalista, e trabalhista, digamos, né? Mas ao mesmo tempo você tinha o trabalhismo estrito sensu do PTB, ao mesmo tempo você tem o PCdoB indo por um caminho, digamos, né, de revolução mais direta. Também. Você tem o PSB com aquele certo radicalismo de classe média. Era uma social-democracia não varguista, né? Então você tem uma riqueza, tudo isso para ilustrar que você tem uma riqueza nas tradições e no pensamento de esquerda no Brasil, assim. E no ponto de vista da organização política também. Eu acho que isso fica, assim, como esteio, né? Para a redemocratização, né? A gente tem ali de cara, falávamos também, questão Lula versus Brizola ali nos anos 80, e a disputa desse lugar, que o Lula vai vencer, obviamente, e vai seguir vencendo, né? Desde então, depois de perder 3 eleições. Então, eu acho que sim. De lá para cá, e só não vence quando não deixam. Quando não deixam ele concorrer. Exato, né? Isso eu acho que... Pois é. Então, eu acho que esquerda e direita fazem bastante sentido para pensar a política no Brasil. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, né, para ser bem direto, evidentemente se situa no campo da esquerda. Tem muita gente que está mais à esquerda que não gosta de falar isso, mas eu acho uma besteira, sinceramente. Não é porque você está mais à esquerda que você não pode reconhecer que o seu campo é plural, né? Que tem esquerdas e esquerdas. Então, o Partido dos Trabalhadores está à esquerda. Acho que o grande inimigo do bolsonarismo, quando o bolsonarismo emerge em 2018, né, emerge com força eleitoral e causa aquele rebuliço, aquela transformação, eu acho que o grande inimigo era a esquerda, aliás. Esse é um debate interessante, né? Porque tem gente que conceitua o bolsonarismo como antissistêmico, ou mesmo como anti alguma outra coisa, ou como anticomunista, né? Que faz sentido em um nível, mas parece delírio em outro nível. Eu acho que sim, tem algum elemento antissistêmico, sim, tem elementos anticomunistas estritamente, mas grosso modo, para mim, ele é um movimento anti-esquerda, né? O que ajuda a gente a entender que, bem, então a esquerda existe no mundo, né? Assim, e a direita, obviamente, por correlação também, assim, e existe também uma riqueza. Isso é interessante também, porque na universidade, especialmente na esquerda universitária, a gente chegou num ponto hoje em que você tem muita gente empregando o termo liberal quase como um xingamento, né? Empregando de maneira leviana e como se existisse só um tipo de liberal, né? E eu acho que também, por exemplo, o trabalho do Roberto Schwartz, que você citou há pouco, né, mostra pra gente que o liberalismo na periferia, ele é contraditório, mas ele é plural também. Você tem o liberal escravocrata, que é uma contradição nos termos, mas que é algo que é muito forte aqui no final do século XIX, né, no Brasil. E você vai ter, então, liberalismos de diversos tipos, e tipos, inclusive, que são contraditórios, né? Inclusive liberais marxistas, olha só, eventualmente. Mas eu acho que é interessante pensar essa pluralidade, essa riqueza dos campos políticos,
não desfaz a fronteira, né? Ainda que essa fronteira, ela também mude de acordo com a conjuntura, né? Esquerda e direita não são, digamos, não dizem sobre pressupostos fixos. Né? Você tem um caráter relacional e essa fronteira ela vai mudando com o sabor dos ventos, né? Isso é muito importante. Ainda que também, isso não quer dizer que ela seja estrita, exclusivamente relativa, né? Ela é em grande medida relativa, mas ela não é apenas relativa, essa divisão, né? Tem também algo que, de fato, chega que é digamos, um núcleo dogmático do que seria a esquerda, um núcleo dogmático do que seria a direita, mas a realidade prática da política vai criando nuvens, digamos, né, em torno desses núcleos e, às vezes, inclusive, distanciando a prática do que seria o dogma, né, do que a gente identificaria como sendo o núcleo dogmático do que é ser esquerda, que é prezar pela igualdade, enfim, fazer uma crítica do capitalismo, etc. Mas eu acho que sim, esquerda e direita fazem sentido. Sobre a crise do pensamento político contemporâneo, acho que é a crise da democracia liberal, né? Assim, a crise da democracia liberal, a crise global, né? Ela coloca problemas que a gente não sabe resolver, que se a gente soubesse resolver, a gente não estava aqui conversando, a gente estava resolvendo, né? Assim, eu acho que esses problemas são problemas concretos do nosso tempo, né? E que, assim, problemas práticos, né? Não são só problemas teóricos. Mas é uma coisa curiosa, porque quando a gente olha o movimento dessa última globalização, você está falando do bolsonarismo, sério, bolsonarismo, para falar qualquer coisa de bolsonarismo, a gente tem que definir o que é bolsonarismo, sim, claro, né? claro. Quer dizer uma porção de coisa diferente. Né? Mas assim, certamente tem um ataque de 2013 para frente, 2015, se preferir, né? Que é a ideia de que a esquerda é o establishment. Isso. Mas a extrema-direita cria a ideia de que a esquerda é o establishment. Eu acho que vale a pena tentar imaginar o que quer dizer isso. Faz um certo sentido isso. Aquilo que eles acham que é a esquerda. Né? Mas quando a gente olha também, a esquerda, ela meio que, durante a globalização, ela se adapta. Claro. Né? E isso é a esquerda da globalização. Então, ela, de alguma maneira, também, ela é o establishment, o que não significa que o establishment é corrupto, o establishment é isso. Eu estou falando isso não, mas assim... Sim, claro, né? claro. E ela se levanta contra isso. Aí o ponto você tem uma reconstituição. Quer dizer, é quase que reconstrução mesmo, porque a extrema-direita ela recupera o discurso, né, os tópicos lá da década de 30, de 20, do fascismo, do reacionarismo religioso. Né? Então você tem uma emergência de uma direita forte que tenta desafiar essa esquerda, mas não me parece que ainda, talvez porque ela de alguma maneira conseguiu seguir em parte establishment, mas ela não mudou. Sim. O que você acha que está acontecendo com a esquerda? Se é que está acontecendo ainda alguma coisa de nova, não sei. E para onde você acha que ela vai nesse quadro, quando você olha essas mudanças em curso, né? Eu, por exemplo, acho que a esquerda, no caso do Brasil, só vai mudar mesmo quando cair do poder, não sei, o Lula desaparecer. Né? Porque Lula, PT, quer dizer, o Lula, esquerda e Nova República, desde 2020, 2002 é mais ou menos a mesma coisa. E agora está identificada com o regime da Nova República. Né? Mas, então, paradoxalmente, ela defende a democracia liberal que está em crise. Exatamente. Né? Defende o multilateralismo, defende a ONU, defende... a democracia liberal virou uma coisa de esquerda. Do ponto de vista do discurso, da retórica, e acho que meio prático também. Não só aqui. Né? Mas se a gente tem essa crise... Se isso é uma coisa terminal, você vê mais ou menos para onde é que essa esquerda pode estar indo, ou deve ir? Você acha que ela vai repetir um pouco o que aconteceu na década de 30? Porque na década de 30, a gente tinha a esquerda mesmo forte lá, também era radical. E era antidemocrática. Né? Você tem alguma pista sobre... Olha, cadê a bola de cristal? Assim, primeiro vamos lá, assim, eu não sei se a crise é terminal, é difícil dizer, né? Acho que a democracia liberal... Não, terminal é essa democracia neoliberal, digamos assim. Sim, a democracia da globalização. Entendi. Isso quer dizer assim, é o modelo especificamente daquele tempo histórico. Sim. Eu acho que assim, o devir mainstream da esquerda, né? Eu acho que é interessante a gente pensar sobre esse devir, né? Assim, e ele é seletivo também, ele é parcial, né? Assim, quando esse campo da ultradireita brasileira, né, acusa a esquerda de ser um mainstream, né, e acusa lá, por exemplo, a Globo, né, de ser mainstream, um símbolo muito importante disso, a Globo de ser esquerda, você tem ali, assim, eu digo que ela é parcial porque, assim, ao mesmo tempo o mercado financeiro, o grande capital, a Faria Lima, né,
está claramente no barco da ultradireita, né? E se isso não é mainstream, o que é mainstream? Esses caras controlam o dinheiro, né? Então, isso é mainstream, né? Então, a gente tem que começar a pensar, não, tem mainstream, digamos, cultural e tem um mainstream econômico, né? A gente começa a fazer uma série de critérios de distinções, assim, mas acho interessante pensar isso. Tem um mainstream que está no barco da ultradireita e a ultradireita constrói simbolicamente essa luta contra o mainstream, que é um mainstream cultural, né? Que aí vincula nós, universitários, intelectuais e atores, atrizes, pessoas que estão, né, músicos, todo mundo que está no campo, digamos, ampliado da cultura, vira de esquerda e vira o inimigo. Sim, mas o regime também, porque eu acho que o regime está, a maior parte do tempo, está identificado modos e reps com esses valores. Sim, Quer dizer, sim, aí sim. o mainstream que você está falando é o mainstream econômico. Mas esse mainstream econômico não se vê ou não gosta desse sistema social-democrata Pois meio é. liberalizado Exato, que está identificado com, digamos, com o lulismo, né? Pois é, depois de tantas vitórias eleitorais, né, do PT, do Lula, enfim, as duas vitórias da Dilma, é como se, você falou muito bem, eu acho que a Nova República meio que se amalgamou, né, com um governo de centro-esquerda, né, que é um governo liderado por um partido de esquerda, mas com muitos partidos, né, de uma ampla coalizão. Eu acho que tem, sim, esse efeito amálgama, digamos, né, e isso gerou, talvez, essa dificuldade para a esquerda contemporânea. No Brasil, eu tendo a concordar com você, enquanto o Lula estiver ativo e governando o país, a tendência é que a esquerda siga fazendo, a esquerda institucional siga fazendo o que ela vem fazendo, né? Que é governar essa crise. Tentar governar essa crise, tentar conter o autoritarismo, né? Tentar conter essa sanha autoritária do campo da ultradireita, né? E aí oferecendo ganhos, às vezes maiores, às vezes menores, para a classe trabalhadora, para os mais pobres no país. Eu acho que é isso. A esquerda hoje é isso, enquanto o Lula estiver por aí, é isso. E acho que quando o Lula sair de cena, cara, é muito difícil de antever, porque você vai ter um vazio, a gente está falando desses vazios que a história vai colocando. Quando o Lula sair de cena, você vai ter um vazio tão grande, né? Porque o Lula, ele conseguiu uma dimensão, né, tão enorme, né, na esquerda mundial, né? Quando a gente pensa na esquerda mundial hoje, quem está acima do Lula, digamos, né? É difícil pensar, porque nos Estados Unidos não tem esquerda, né? Então, Obama não é exatamente um líder da esquerda, estrito senso. Na França, a esquerda é muito do nicho ali, né? Não consegue alçar grandes voos, né? Então, sei lá, é difícil imaginar. Então, quando o Lula sair de cena, vai ser um vazio tão grande que não sei. A gente vê alguns movimentos, né? Você não acha que o natural seria aparecer uma esquerda mais radical, nacionalista, chinesa, entendeu? Jones Manuel tá aí, né? Digamos. Eu estou imaginando alguma coisa assim, porque é como se você reconstruísse um pouco o que existia na década de 50, só que em vez de ser a União Soviética, é a China. Com as adaptações, sentido, né? Porque o comunismo chinês, né, para mim, não é meio... Não sei se aquilo é comunismo, não. Uma espécie de mandarim que leu Marx. Mandarinato que leu Marx. Eu não faço ideia do que é aquilo, eu não tenho essa pretensão de saber. Mas o que eu acho que, assim, que é interessante pensar a China, sim, porque... especialmente se a gente encarar... E, sobretudo, se tiver essa Guerra Fria anti-americana identificada com a extrema-direita, é a China, né? Exato. E tem um componente aí, que às vezes a gente esquece, mas que eu acho que é importante, que é a questão ecológica. Cara, a China está fazendo investimentos pesadíssimos nessa coisa do Green New Deal, chamamos assim, né? Está investindo pesado na transição ecológica, na transição verde da sua indústria. E os Estados Unidos, evidentemente, com o Trump, estão ficando para trás nisso. Então, não acho difícil imaginar que daqui a 10 anos, a China, além de tudo, vai ser uma potência ecológica. Talvez eu esteja delirando, tá? E aí isso vai trazer, talvez, um tipo de comunismo, de deriva chinesa, que tem também essa pegada de, digamos, crítica ao fim do mundo, né? Crítica a essa exacerbação industrialista do petróleo americano. Assim. Então, isso pode ser um caminho também, através do qual a China vai ampliar a sua área de influência. Né? Eu acho que faz sentido. Mas eu acho que é muito difícil imaginar. No caso brasileiro, é muito difícil imaginar. Porque o Lula é isso. O Lula ocupou um espaço tão grande. Veja o que se transformou o PSOL, né? O PSOL nasce ali em 2005, assim, para ser o partido à esquerda do PT, quando o PT estava virando o sistema, né? Isso. Nesse caminho prolongado de devir sistêmico do PT. E o PSOL simplesmente não conseguiu viver, não teve espaço, ele ficou sufocado, né? De modo tal que culmina com a entrada do Boulos no governo. O PSOL já não lança candidato em 22, já não vai lançar esse ano também. Então não tem muito espaço. Mas o Lula saindo vai ter uma cratera. Acho que eu fico pensando às vezes, que você fica vendo os políticos mais novos, né?
A gente vai vendo um pouco o que pode vir a ser, né? Pedro, muito obrigado pela conversa. A trajetória do Fernando Henrique Cardoso mostra que as ideias mudam, que os contextos mudam, mas o debate sobre poder, Estado e democracia continua aberto. E, às vezes, a gente tem que aprofundar a discussão nesses momentos que são tão... Não digo tão periclitantes, mas momentos de transição tão evidentes quanto esses, né? Compreender essas jornadas intelectuais são uma maneira de pensar melhor o nosso próprio presente político. E se você quer acompanhar debates tão profundos quanto este, a nova edição de Insight Inteligência, à venda no site da revista, não vai desapontar você. Nas redes sociais da Insight Inteligência do Canal Meio, você fica por dentro dessas e de muitas outras novidades. Acompanhe e até o próximo Diálogos. Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.